Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos estar corrigindo o plano de estudo tutorado terceiro ano do ensino médio, semana de número 4. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. Caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula que é postada aqui diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa nossa aula com seus amigos, com seus conhecidos, com todas as pessoas que você tem contato, para que assim o nosso canal possa ser conhecido também por outras pessoas, ok? Então vamos lá? Olha só, nós temos aqui o nosso eixo temático das questões que estaremos corrigindo, que é justamente sobre a geometria e também sobre medidas. E o tema, os tópicos que nós vamos abordar nessas questões são prismas e cilindros, pirâmides e cones, planificações de figuras tridimensionais. Então, antes de começarmos a resolver as nossas questões, eu quero dizer para você o seguinte, aqui no canal nós temos uma super aula para te ajudar a compreender todos os conceitos que nós vamos utilizar aqui. Se você não assistiu ainda, o card vai estar aparecendo aqui acima, é só você clicar que você vai ser direcionado a essa aula, ok? Que vai te ajudar bastante a entender os conceitos. Então vamos lá. Olha só, a questão de número 1 diz assim, ó, o sólido ABCDEFGHI a seguir possui quantos vértices, quantas arestas e quantas faces? Então vamos lá. O que são arestas? Arestas, na verdade, são, aliás, quantos vértices a princípio, né? Vértices são esses pontos aqui de encontro, ó. São essas quininhas aqui, ó. Então, esses aqui, esses pontinhos aqui, são os nossos vértices. Então, nós vamos contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 9 vértices, ok? Já dá para marcar? Não, até porque, ó, a quantidade de vértices, todas as alternativas são iguais. Muito bem. Agora, as arestas. O que são arestas? São essas distâncias aqui, ó, de um vértice ao outro. Então, aqui eu tenho uma aresta, 2, 3, 4, ok? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e finaliza aqui com 15. 15 arestas, olha só. 9 vértices, 15 arestas. 9 vértices, 15 arestas. Então, nós ficamos em dúvida entre a letra B e a letra C. Agora, possui 8 faces ou 7 faces? Ok? Então, vamos lá. Um dos processos que a gente pode utilizar para encontrar a quantidade de faces é justamente utilizar a relação de Euler, quando trabalha com poliedros. E que relação é essa? É essa daqui, ó. Olha só. A quantidade de vértices menos a quantidade de arestas somado com a quantidade de faces, o resultado é sempre igual a 2, ok? Então, quantos vértices nós achamos? Nós achamos 9 vértices. Então, nesse caso, podemos dizer o seguinte, ó, que 9 menos a quantidade de arestas que nós achamos, que foram quantas? Foram 15. 9 menos 15 mais a quantidade de faces tem que dar o resultado igual a 2. Ok? Então, 9 menos 15 vai dar quanto? Dá 6, não é isso? Então, 6 menos 6 mais faces é igual a 2. De faces é igual a 2. A negativa vem para cá positivo, mais 6. O número de faces é igual a 8. Então, são 8 faces. 8 faces aqui, ó. B. Ok? Mas aí você pode perguntar, professor, e se não for? Olha, é só você contar. Ok? Vamos contar a quantidade de faces, então? Nós temos aqui o seguinte, ó. É lá no fundo, ó. Lá no fundo, uma. Ó, no fundo, uma. Esse aqui, ó, 2, 3, 4.
Beleza? Aqui em cima, 5. Essa lateral aqui, 6. Abaixo aqui, ó, a base aqui, ó, 7. E a frente aqui, 8. São 8 faces, como eu tinha visto. Mas se você quiser também utilizar a fórmula de Euler para os poliedros, é bem-vinda também, ó. Número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é iguais a 2. Tranquilo? Questão de número 2 diz assim, ó. Um paralelepípedo reto retângulo possui 4 diagonais principais que se encontram no centro do sólido. Cada uma delas liga um vértice ao vértice tridimensionalmente oposto. Veja esta figura. Olha só. Essa daqui, esse aqui é o vértice daqui, liga com esse vértice aqui. Esse daqui já liga com o vértice lá em cima. E assim por diante. Se o sólido possui comprimento AA, largura BB e altura, aliás, se o sólido possui comprimento A, ok? Largura B e altura C, então cada diagonal principal tem medida dada por diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então é a formulazinha para você achar essa distância aqui, ó, de quaisquer uma dessas diagonais aqui, tá bom? Dados A igual a 12, B igual a 15, C igual a 16, então D maiúsculo vale quanto? Muito simples essa questão. O que nós vamos precisar fazer? Apenas substituir no lugar de A 12, no lugar de B 15, no lugar de C 16. Então vamos lá? Olha só como que vai ficar, ó. A formulazinha inicialmente, diagonal igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo os valores, 12 ao quadrado, 15 ao quadrado, 16 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 15 ao quadrado, 225. 16 ao quadrado, 256. Então, vamos lá, somar todos esses valores. Nós teremos o seguinte, ó. 144 mais 225 mais 256, 625. Raiz quadrada de 625, 20. Então, a diagonal vale 25 centímetros. Aqui, ó, letra C. Continuando, questão de número 3 diz assim, ó. Em um laboratório de matemática, há um cone de acrílico aberto na base e um cilindro de acrílico aberto também em uma de suas bases. Ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. Ok? A professora vira o cone com a base para cima, enche-o totalmente de água e joga o líquido no cilindro. Quantas vezes ela precisa fazer isso para encher o cilindro completamente? Primeira coisa importante, como é que se calcula o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, ok? A área da base vezes a altura. Como que calcula o volume do cone? O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ok? Lembrando que o raio da base de ambos são iguais e eles possuem a mesma altura. Então, se o raio da base é o mesmo para os dois, isso significa que ambos vão ter a mesma medida da área da base e a mesma altura. Então, eu posso dizer, nesse caso aqui, ó, eu posso substituir esse área da base vezes a altura aqui, ó, volume do cone, por esse área da base vezes a altura do cilindro, não posso? Porque ele tem os mesmos valores. Então, o volume do cone vai ser igual ao volume do cilindro, isso, volume do cilindro, área da base vezes a altura, dividido por 3. Ou seja, o volume do cilindro vai ser igual, passa multiplicando, é isso? 3 vezes o volume do cone. Então, o volume do cilindro é igual a 3 vezes o volume do cone. Nesse caso aqui, ó, letra B. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando, questão de número 4 diz assim, ó. A geometria molecular da molécula de metano, CH4, apresenta-se no formato de um tetraedro regular, estando o átomo de carbono no centro e os átomos de hidrogênio nos 4 vértices. Veja a figura a seguir. Na química, estuda-se o ângulo HCH tem valor aproximado. Tá? O ângulo tem esse valor aqui. Valor esse que pode ser obtido por meios puramente matemáticos. O valor exato é tal que o cosseno
do ângulo é igual a menos 1/3. Isso aqui é importante para nós. Suponhamos que o comprimento C da ligação seja igual a 1 angstrom. Bom, corresponde a essa quantidade em metros. O lado do tetraedro pode ser obtido pela lei dos cossenos. L ao quadrado igual a C ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 que multiplica C vezes C vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que esse comprimento aqui, que é o valor de C, ele falou conosco que é igual a 1 angstrom. Ok? Então, quanto mede esse lado aproximadamente? Por que eu estou preocupado só com o valor de angstrom e não com o valor em metros? E a resposta, todas elas estão em angstrom. Ok? Então, vamos lá. Utilizando a formulazinha que ele nos trouxe, L ao quadrado igual a C ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes C vezes o cosseno do ângulo, nós iremos apenas substituir os valores. Então, olha só. L ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes menos 1/3. Continuando então, resolvendo aqui, nós temos o seguinte, ó, 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 vai dar 2, que multiplica menos 1/3, não é isso? E aí, olha só, como é que vai ficar agora? 1 mais 1 é 2, menos vezes menos é mais, 2 vezes 1, 2/3. Resolvendo aqui, ó, se aqui não tem nada embaixo, é porque é 1, ok? Aqui é 3 e aqui é 1, para aqui também virar um 3, basta multiplicar por 3. Eu multiplico embaixo, também multiplico em cima. E aí perceba que nós temos denominadores com base o quê? Aliás, denominadores com valores o quê? Iguais, não é isso? Denominadores com valores iguais. Então, o que nós podemos fazer nesse caso? Conservar o denominador. Então, conserva o número 3 e soma os numeradores. Quem são os numeradores? 2 vezes 3 é 6, 6 mais 2, que é 8. Ok? Então, nós temos aí, ó, 6 mais 2 vai ser igual a 8 sobre 3. Continuando, temos então que 8 dividido por 3 vai dar 2,66666 e lá vai. Então, se eu tenho L ao quadrado igual a 2,66666, quem vai ser L? Raiz quadrada de 2,6666, cujo resultado final vai ser 1,6333333. Lá vai. Tranquilo? Ok? Então, resultado final que nós vamos marcar, iremos marcar a letra C. Questão de número 5 agora para a gente fechar, diz assim, ó. Os mapas da Terra são projeções do planeta, considerado esférico, sobre uma superfície. O tipo de mapa muito usado é através da projeção de Mercator, que projeta a Terra sobre um cilindro tangente à esfera e depois abre esse cilindro no formato de uma folha plana, como sugere esta figura. Nós temos aqui, ó. Considere que o raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra. Importante, ó. E que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. Então, a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. O diâmetro não é o dobro do raio? Então, 2 vezes o raio da Terra. Ok? Esse é o valor da altura do cilindro. Continuando. A área do LC, né? Isso é igual a 2, a área do cilindro, né? A área lateral do cilindro é igual a 2πr vezes h. A área da superfície esférica de raio R é dado por área da superfície esférica igual a 4πr ao quadrado, aliás, 4πr vezes altura ao quadrado. Então, qual é a razão entre a área lateral do cilindro e a área da superfície esférica? Lembrando que a própria questão já disse, ó, que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra, ok? Vamos lá. E qual vai ser o caso aqui? A altura, caso aqui da superfície esférica. Ora, que vai ser igual ao raio, né? Raio quadrado. Então, vamos lá. Nesse caso, então, teremos o seguinte, ó. Que a área lateral do cilindro é igual a 2πr
vezes o raio vezes a altura. Isso sobre a área da superfície esférica, que é 4πr h ao quadrado. 4πr ao quadrado, ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui temos o seguinte, ó, 2π vezes o raio do cilindro, ok? Vezes a altura. Quanto que vai medir a altura? A questão falou que raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra, então beleza. A altura é igual ao dobro, não é isso? O dobro a altura do cilindro é igual ao dobro do raio da Terra. Então, nesse caso, 2Rs. Então, vai ficar 4π, raio ao quadrado, é a mesma coisa que raio vezes raio, não é isso? Então, olha só o que nós podemos fazer aqui, ó, simplificar esse π com π, esse raio com esse raio, esse outro raio com esse outro raio. 2 vezes 2 é o quê? 4. Sobre 4. 4 dividido por 4 é quanto? 4 dividido por 4 é 1. Então, nós temos aqui, ó, e a área lateral do cilindro sobre a área da superfície esférica. O resultado final está dando igual a quanto aí? Está dando igual a 1. Tranquilo? Certinho? Então, aqui nós encerramos as nossas correções. Agradeço por você ter assistido até aqui, até esse momento, ok? Vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso você queira seguir. Peço que, se você não deixou o seu like, você deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal. E até uma próxima oportunidade, onde estaremos juntos, ó. Tchau, tchau e fui!